como então os profissionais deveriam, cara, aprender a dar feedback? Vamos lá. Primeiro de tudo, gente, nunca mais feedback sanduíche. Se alguém aqui tá aplicando, não faça isso. Você Por tá que não, atrapalhando. Então recebeu muito salame? Não já? faça isso. O problema do feedback sanduíche é que você normalmente quer encaixar uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa boa para fazer o sanduíche. E a pessoa que não quer entender o feedback ruim, ele fala: bom, tô recebendo 2 bons, esse pequeno até que não, esse ruim até que não importa tanto. Não, E aí cada mas um é que faz você a tem que absorção. rechear bem. É, né? Ó, Lasca recheio no feedback ó, sanduíche. primeiro vamos desconstruir aqui. Feedback nem sempre é ruim. Pô, a maior parte das pessoas já olha e fala assim, não, feedback, né? Já tem o feedcrawl, feedback, já começa a vir todas aquelas coisas. Não sei se podia falar aqui, mas enfim. Vamos entender, você tem feedback de parabenizando, celebrando, falando assim, cara, tá no caminho certo. Sim. Feedback corretivo, que normalmente aqui, e o feedback estruturado na hora que você vai colocar, de alguma forma, todo o desenvolvimento que vai ser colocado. Então vamos por partes. O que eu gosto? Do SCI. Situação, comportamento e impacto. E eu vou dar justamente 2 exemplos aqui. Imagina só, o lado que não é o certo. Joãozinho chegou atrasado na reunião de time, entra na reunião, não pede desculpa, fica mexendo no celular, sai 2 vezes para atender a ligação, termina a reunião, você tá ali pé da vida, você chama Joãozinho, vem aqui. Aí você, pô, Joãozinho, assim não dá, você não faz nada certo, assim você não veste a camisa do time, eu preciso de gente comprometida. Ele olha para você e fala assim, tá bom, desculpa, e não entendeu nada. Vamos colocar o SCI, situação, comportamento e impacto. Joãozinho, você chegou atrasado na reunião, não pediu desculpa, saiu 2 vezes para atender a ligação. A forma como você nos mostra aqui, parece que você não está interessado na reunião. Não faça mais isso. Olha a diferença entre a primeira, que você só está desabafando, e a segunda, que você está dizendo exatamente o que aconteceu, o que ele deveria fazer diferente. Agora, se eu puder dar uma dica que é mágica nisso tudo, antes de pensar no que você vai falar ou como você vai falar, pensa no sentimento que você quer despertar com aquele feedback. Você quer realmente destruir a pessoa? Você quer que ela saia incentivada? Quer que ela saia com energia para fazer melhor? O que você quer com aquele feedback? A intenção, ela é fundamental. Uma dica que o Thiago me ensinou já é dar o feedback meio que perguntando pro cara se ele concorda. Porque se ele concordou, tipo, Não é que assim, né? Cara, é muito boa essa ideia do SCI. É muito boa. você meio que Mas tem explica tudo, ponto, né? Mas ela tem uma premissa. A premissa é de que quem está recebendo o feedback é sempre maduro, Ah, não, maluco, né? emocionalmente, né? E, cara, e nem sempre as pessoas são o extremo de maduras, assim, Mas aí né? acho que tem a questão Então da elas hierarquia misturam. aí, né? Não, com certeza tem, mas é que, assim, aqui a gente parte de uma premissa em que os profissionais são maduros, não é? E muitas vezes não são. Mas onde que está a Não é? armadilha, Thiago? O feedback, ele deveria ser feito somente com fatos e dados que a câmera consegue filmar. Não um julgamento. Porque o que a câmera consegue filmar, você não pode questionar. Olha o exemplo que eu dei. Puxa, você chegou atrasado, você ficou mexendo no celular, você saiu 2 vezes para atender a reunião, a percepção que você passa é essa. Ele vai dizer que ele não chegou atrasado, que ele não atendeu o celular. Percepção é o que ele está passando. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é para julgamento. A hora que você dá feedback com base em julgamento, poxa, você está descomprometido. Isso é um julgamento. Quais são os fatos e dados que trazem isso? Porque fatos e dados é mais difícil de questionar. Sim. E é claro, Interessante. maturidade certamente importa dentro desse aspecto, mas você trouxe um ponto que eu acho elementar. Depois que você dá um feedback para a pessoa, dica, pergunta, o que você entendeu desse feedback? Porque nem sempre as pessoas entendem, ou nem sempre você foi claro, e esse check é fundamental, porque senão você dá um feedback para um lado, a pessoa entendeu para o outro, daqui a pouco vai fazer para outro lado, e aí esse desafio de comunicação que acontece na maior parte das Mas empresas. olha só, cara, animal essa dica. E se eu fosse responder o que são as 3 características, né, de alguém que fica ao longo do tempo numa companhia, eu diria que seria basicamente ética, ambição e alinhamento. A pessoa precisa ser ética, porque, cara, você precisa da verdade, né? Em algum momento, se você não é verdadeiro, isso vai aparecer, né? Você precisa de alinhamento, porque se você não estiver no mesmo lugar que a empresa, em algum momento você vai sair daqui. E você precisa de ambição. E ambição para mim é muito importante, porque se a pessoa não tem ambição, não consegue receber um feedback, cara. Porque a ambição, ela te traz um sentimento de que você quer crescer. E se você quer crescer, você está disposto a ouvir críticas construtivas, a ouvir feedback, a ouvir conselhos. Se você não tem ambição, cara, se alguém te dá um feedback, por mais que a pessoa esteja certa, você vai ficar puto com a pessoa. E o errado é você e não outra pessoa. Então, um ambiente onde a gente tem pessoas ambiciosas
permitem que os profissionais se desenvolvam e cresçam. E a ambição totalmente ligada ao resultado também. Sim. O cara sem ambição, ele tá Também, meio se o cara não sem tem, não vai ter gás, né? resultado. O cara tá meio saco murcho, assim, né?